Olá, eu sou o Eduardo e eu vou abordar aqui sobre Security Misconfiguration, que seria configurações inseguras, e eu vou mostrar como explorá-las. Então, no conceito, nós temos eh, que são falhas causadas por configurações incorretas ou por padrões não alterados. Por exemplo, a exposição de informações internas, as permissões excessivas e os serviços desnecessários que estão habilitados. Ou seja, quando o usuário atacante ele consegue, por exemplo, acessar um admin sem ter acesso de admin de fato, entendeu? Então, como que se explora isso? Algumas técnicas comuns utilizadas para isso é o Directory Listing habilitado, que seria quando o usuário consegue acessar diretórios como o upload, o admin, o backup, e através desse acesso ele consegue baixar arquivos sensíveis para usar isso de forma maliciosa. Endpoints de debugs e administrativos expostos também quando ele consegue acessar na URL, diretamente na URL, debug, admin e, e outros painéis sem autenticação adequada, certo? E também os cabeçalhos HTTP mal configurados, onde eles checam a ausência ou má configuração de cabeçalhos como o Xframe, o Content Security Policy, que seria uma injeção de scripts ali, e alguns outros também, tá? Eu não tenho muito conhecimento nessa área de ataques. E os impactos possíveis quais seriam as consequências de configurações inseguras? Bom, seria o vazamento de dados sensíveis, o acesso administrativo indevido, a execução remota de comandos dentro do sistema, a elevação de privilégios, tá? Então, esses são alguns dos impactos que alguém malicioso pode causar dentro do sistema. E como mitigar, né, esses ataques? Bom, boas práticas, né, são sempre importantes, e a primeira delas seria desabilitar o debug e as funcionalidades não utilizadas. Isso foi inclusive um erro que eu cometi no trabalho final, porque trabalhando em dupla, a gente tinha que fazer os commits e fazer o merge, né, dos dois códigos, e a gente não tinha colocado o git ignore no começo. Então o git ignore não estava nem com a pasta bin, nem com a pasta obj, que seria ali o debug, né? E daí estava dando esse conflito ali na hora de fazer o merge. E dentro do sistema, se você tem esse debug e essas funcionalidades que não são utilizadas publicadas, é uma brecha onde o atacante pode explorar e encontrar vulnerabilidades no seu sistema. Configurar corretamente permissões e autenticações, aplicar hardening em servidores e containers, ajustar cabeçalhos de segurança e automatizar as verificações da OASP-Zap, do Burp, do Switch e do Nessus, por exemplo. Eu trouxe aqui dois casos reais, tem vários, mas eu trouxe dois. Eu trouxe um dos Estados Unidos, aqui em inglês, e um aqui do Brasil, tá? O dos Estados Unidos, e desse avião aqui, desse caso do aeroporto, na verdade, ele foi um vazamento de dados de 6,5 terabytes expostos por bucket AWS S3 mal configurado. Então, um armazenamento em nuvem AWS S3 estava configurado como público e sem autenticação. Isso permitiu que qualquer pessoa acabasse acessando e baixasse ali 23 milhões de arquivos, que seriam equivalentes a 6,5 terabytes, contendo dados sensíveis de tripulantes, detalhes de voos, senhas em texto simples e secret keys. Ou seja, qualquer um que tivesse más intenções poderia acessar aquele armazenamento em nuvem e baixar esses arquivos e, por exemplo, fazer um ataque direcionado a um voo no qual ele tem todos os detalhes possíveis da tripulação e de tudo mais. E no Brasil, ocorreu um mega vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros, que foi o vazamento do Serasa. O que aconteceu? Foi identificado um endpoint de API desprotegido e ele foi associado a um bucket que continha dados de praticamente toda a população brasileira, sendo nome, CPF e etc. E esses dados foram não só capturados, mas também foram vendidos em fóruns criminosos. Então, essa é uma maneira maliciosa no qual os atacantes procuram, né, essas falhas de segurança. Eu trouxe também um exemplo prático, que seria no Gshop.
Aqui é uma área de teste, né, da área de segurança, e que a gente pode fazer assim um teste. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui, deixa eu pegar aqui o texto, calma aí só um segundinho, tá aqui. Quando eu coloco aqui, ó, aqui, quando eu coloco aqui, por exemplo, a chamada de um produto que não existe, ele me retorna um erro 500. Por quê? Porque ele não tem essa rota. O Gshop ele não tem esse endpoint registrado. Ou seja, o servidor tenta processar a rota, mas ele não encontra nenhum handler para ela. O que joga a requisição para o próximo middleware, que também não sabe lidar e gera um erro que não é capturado por nenhum erro. Entendeu? Então, isso daqui é um erro de tratamento. Eles não trataram um erro para essa rota. Então, ele tenta procurar uma rota e não encontra. Então, aqui, logo abaixo, a gente tem exposição de dados. Ou seja, o servidor está sendo exposto por quê? Porque diretórios internos do servidor, caminhos completos de arquivos, nomes de módulos estão tudo aqui. Isso significa que um atacante ele pode entender e aprender como que o sistema é organizado e através dessas informações vazadas ele pode ter acesso a alguma maneira de um ataque milicioso mais potente, digamos assim. Então tá aqui, esse foi só um exemplo, né, da Security Misconfiguration. Se a gente voltar aqui, ele está resolvido, ó, o error handling, e foi isso.